Quero dar as boas-vindas aos visitantes. Sintam-se à vontade no nosso meio e que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Eu quero falar sobre esse tema, Atos 29. Alguém já leu Atos 29? Não vou nem fazer essa brincadeira, porque alguém uma vez falou assim, um pastor: irmãos, domingo que vem eu vou pregar sobre a mentira. Então eu queria que todos lessem Romanos 17. E aí no domingo que ele chegou, ele falou: irmãos, quem que leu Romanos 17? Aí alguns levantaram a mão. Aí disse: pois é, como eu disse, eu vou falar sobre a mentira. Romanos só vai até 16. Então eu não vou perguntar quem que leu Atos 29, tá? Porque Atos só vai até 28. Então, se alguém falar que leu Atos 29, talvez não fosse na Bíblia. Então nós vamos falar sobre Atos 29, a continuidade da igreja. Eu estou terminando hoje as mensagens, ou a última mensagem sobre as viagens missionárias de Paulo. Foram várias, mais de 20, e que o Senhor, aprendi muito com isso. O livro de Atos, ele é riquíssimo, detalhes. Lucas, talvez seja isso, Lucas era um médico, e ele escreve com uma riqueza de detalhes, Atos dos Apóstolos, que você vai lendo assim, você vai aprendendo, você vai descobrindo, você vai sendo edificado, você fala: puxa, eu nunca tinha visto isso, ou tinha visto e não tinha percebido. E hoje nós terminamos esta carta, não a carta de Atos, mas as viagens missionárias de Paulo. E essa viagem termina ali em Roma. Eu coloquei um mapa aqui. Este é um mapa que ele sai lá de Jerusalém preso e vai até Roma. Mas o Senhor, pela graça e a misericórdia e a providência dele, ele fez com que eles fizessem uma parada básica ali em Malta, na ilha de Malta. Uma paradinha para um lanchinho ali de 3 meses, que eles ficaram ali na ilha de Malta, porque o Senhor queria colocar eles lá, naquela ilha. E para isso nós vamos ver aqui que o Senhor levantou um tufão chamado Aquilão, que na realidade o tufão foi só o meio. Quem estava direcionando aquele navio era a mão do Senhor. Ficaram ali 14 dias sem ver luz do sol, nem estrelas, sem comer, nem beber. Imagina o desespero. Mas o Senhor foi maravilhoso com eles e colocaram eles nessa ilha de Malta. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Espírito do Senhor me use, capacite você para ouvir a mensagem. Esquece um pouco dos seus problemas e que o Senhor, a Bíblia diz, lançai sobre Ele todas as nossas ansiedades, as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E que nessa noite isso aconteça. Pois é, Atos dos Apóstolos tem como propósito orientar a igreja em sua missão permanente, por meio do relato de como o Espírito Santo usou apóstolos e não apóstolos, usou crentes de uma forma geral, homens e mulheres, para a divulgação do Evangelho aos gentios, ao povo gentil. E além disso, algumas verdades deste livro maravilhoso. A primeira é: as testemunhas de Cristo são capacitadas pelo Espírito Santo. Existe uma frase que se fala entre as igrejas, que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Então o Senhor realmente, Ele capacita o seu povo. E às vezes a gente prega a palavra e depois fala: puxa, eu não sabia metade do que é aquilo. Realmente o Senhor, Ele capacita. Então a primeira verdade deste livro é que o Senhor capacita as testemunhas pelo Espírito Santo. Uma segunda verdade é que as testemunhas de Cristo devem ir até os confins da terra. Isso está explícito em Atos 1:8, que diz: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, as testemunhas de Cristo em Atos dos Apóstolos precisam ir até os confins da terra. Uma terceira verdade é que as testemunhas de Cristo sofrem perseguições. Há algumas teologias que nós ouvimos que o crente não sofre. Parece que o livro de Atos não está nessa teologia. Porque nós olhamos Atos de cabo a rabo e nós vemos as pessoas sofrendo.
nós vemos Deus livrando, mas nós vemos as pessoas passando por perseguições, por tribulações. Romanos 5 diz assim que as tribulações produzem perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então o livro de Atos é inteiro em cima de tribulações, de perseguições de Paulo e os outros, e o livro de Romanos também. E uma última verdade é que as testemunhas de Cristo estabelecem igrejas para que a missão possa ter continuidade. Isso aqui, uma igreja para que a missão dos apóstolos tenham continuidade. O tema que eu coloquei ali, Atos 29, é justamente isso, é a continuidade da igreja. E nós vamos ver que o mesmo Espírito que capacitou os apóstolos e as outras pessoas, capacita você e capacita a mim. Por isso que nós somos a igreja, aqui uma igreja visível, mas tem a igreja invisível do Senhor. Então, para que nós, aqueles que não acompanharam no decorrer do tempo, só para fazer um pano de fundo aqui, uma história, para que todos fiquem sintonizados, que depois a última mensagem, o Senhor levantou uma tempestade muito grande, chamado Tufão Aquilão, ou Aquilão o Tufão, e que teve como propósito de tirar o navio da mão do timoneiro, ou do comandante do navio. O objetivo daquela tempestade é dizer, o Senhor dizendo, quem está no controle agora sou eu. Eram experientes marinheiros que não atenderam o pedido de Paulo de ficar atracado, porque o mar estava revolto, e resolveram partir. Mas o Senhor comandou aquele navio até a ilha de Malta. E quando eles chegaram na ilha de Malta, eles não sabiam o nome, mas logo foi revelado o nome. Só que aí tinha um problema, porque Roma dizia o seguinte para os soldados: se o prisioneiro que estiver sob o teu comando ele fugir, você morre. Essa era a lei de Roma. Se o prisioneiro que estivesse sob o comando daquele soldado fugisse, aquele soldado era sacrificado. E naquele navio nós tínhamos 276 pessoas. Grande maioria é prisioneiro. E os soldados queriam matar todos os prisioneiros para que não fugisse. Só que tinha um centurião chamado Júlio, e esse centurião ele queria preservar a vida de Paulo, porque Paulo também era um prisioneiro, e se essa ordem fosse correta, Paulo também seria morto. Mas como Deus já tinha falado, Paulo, você vai perante César, então o centurião foi usado ali pelo Senhor e protegeu Paulo, e eles não mataram os prisioneiros e por consequência não mataram Paulo. Certamente a mão do Senhor usando ali aquele centurião para livrar a vida de Paulo. Pois é, já em terra eles descobriram que a ilha se chamava Malta e ela era habitada por bárbaros. Quando nós ouvimos a palavra bárbaros, a gente logo, nossa, era selvagens, canibais, ia matar todo mundo. Não, bárbaro era todo mundo que não falava grego, né? Sob o ponto de vista de Roma, todo mundo que não falava grego era um bárbaro. Então esse povo era tudo bárbaro, ou então nós podemos denominá-los de nativos. Talvez seja a melhor palavra ali. Mas na hora que eles chegam lá, eles se depararam com esses nativos ou com esses bárbaros. E aí, então, nós iniciamos a mensagem a partir deste ponto. O que parece? Que quando eles desceram, uns desceram nadando, outros desceram apoiados em tábuas, em destroços do mar, e todos estavam molhados. E a Bíblia, como eu disse, Atos é tão rico que ele coloca detalhes. Estava chovendo e fazia frio. E parece que os prisioneiros, não tem nada explícito, mas parece que os prisioneiros estavam todos amarrados na ilha, ou no mínimo impedidos de se locomover, ou então era um bando de preguiçosos mesmo, porque o texto nos fala que o único que se dispôs a ajudar a fazer a fogueira foi Paulo. Porque o texto nos fala que foi feita uma fogueira, e uma grande fogueira, porque nós estamos falando de 276 pessoas molhadas e com frio. Então precisavam de uma grande fogueira. E o texto fala ali em Atos 28, 3, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Ou seja, Paulo foi buscar lenha, foi buscar gravetos, foi buscar pau para jogar na fogueira, para ajudar, para manter a fogueira acesa. E a hora que ele fez isso, uma víbora, uma cobra, pegou na mão de Paulo. Eu fico imaginando nós aqui com
uma cobra, você pega um pedaço de pau e uma cobra grudada na mão. Uma barata já faz um estrago. Imagina uma cobra, uma víbora, juntada na mão ali e picando a nossa mão. Eu acho que eu corria uns 3 quilômetros. Só que é o seguinte, olha que interessante, algumas pessoas querendo menosprezar a palavra do Senhor, dizem o seguinte: não, mas aquela cobra não era venenosa. Aquela cobra não era venenosa. Só que se esquece de que, será que os nativos não sabiam que realmente qual era uma cobra venenosa e qual não era uma cobra não venenosa? Eu já morei na zona rural, não sei quem mora aqui ainda. Quem mora na zona rural ou já morou sabe perfeitamente distinguir entre uma cobra venenosa e uma cobra não venenosa. Quem não conhece, corre de cobra cega. Quem não conhece, corre de cobra verde. Quem não conhece, corre até de minhoco-sul, achando que é cobra. Mas quem conhece, para, rapaz, isso aqui é minhoca. Isso daqui é cobra cega, isso daqui é cobra verde, não faz nada. Então, algumas pessoas querem diminuir a palavra dizendo, não, era uma cobra, não era venenosa. Não, a Bíblia, quando fala de víbora, ela fala de animais peçonhentos ou cobras venenosas. Então, realmente, a cobra era venenosa. Só que os nativos sabiam disso, porque a hora que ele viu a cobra na mão do Paulo, falou, pronto, já resolveu o problema. O misticismo da ilha tomou conta daquela situação, daquela cena, logo que eles viram aquela situação da cobra na mão de Paulo. E eles já julgaram Paulo imediatamente e já deram o veredito: é um assassino. É um assassino esse cara. Olha só, o mar não matou ele, o mar não conseguiu matar, mas a justiça da terra vai matar. A deusa Justiça. Possivelmente existia uma deusa na ilha chamada Justiça. A deusa Justiça vai matar. O mar deixou ele viver, mas a deusa Justiça vai matar ele. Por quê? Porque ele é um assassino. Olha só, saiu do mar e uma cobra picou a mão dele. Olha aí que ele diz em Atos, capítulo 28, versículo 4, para embasar isso que nós estamos falando. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. É um assassino. Esse cara, ele é brincadeira. E aí eu digo para vocês, queridos irmãos que me ouvem, nós somos muito rápidos em julgar. Nós julgamos demais as pessoas. Eu julgo, aquele lá não é crente não. Aquele lá não tem vida com Deus. Aquele outro ali não ora. Aquele outro ali não faz isso. Aquela lá, aquele... Nós julgamos demais as pessoas e muito rápido. E muito rápido. E isso é um problema sério, porque não deve ser assim. Não devemos entender, a Bíblia diz para nós julgarmos todo o espírito, mas nós julgamos as pessoas, e às vezes pessoas próximas a nós. E às vezes nós lançamos um veredito sem conhecer a pessoa. E isso não é coisa nova. Quando nós olhamos para o livro de Mateus, no capítulo 9, ali Jesus fez uma série de milagres. Ele curou o paralítico de Cafarnaum, ele curou aquela mulher que já sofria de uma enfermidade há 12 anos, de uma hemorragia, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele curou 2 cegos, ele curou um mudo endemoniado. Ou seja, Jesus estava ensinando, pregando e curando. E os fariseus estavam murmurando. E aí vem o veredito deles em Mateus 9:34, vocês vão ver a rapidez dos fariseus em julgar as atitudes de Jesus Cristo. Mateus 9:34 diz assim: mas os fariseus murmuravam, é pelo maioral dos demônios é que eles pedem demônios. Jesus curando, fazendo maravilhas, e os fariseus dizem, não,
É pelo principal, é pelo demônio que ele faz isso. Julgamento rápido demais. Aponta o dedo. Alguém diz que quando se aponta o dedo, um vai para a pessoa, 3 vem para você e um vai para Deus. Nós apontamos o dedo muito rápido, nós julgamos muito rápido. E nós precisamos ter um pouco mais de prudência. A Bíblia diz no livro de Tiago, o livro de Tiago é fantástico, porque ele fala de um membro do nosso corpo que é a língua. A nossa língua, ela é venenosa. Tiago diz o seguinte, Tiago ele nos chama a não tropeçarmos no falar. E ainda, ele se refere à língua como sendo fogo, mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo todo. Algumas pessoas dizem assim, eu não vou nem falar para não pecar. Mas já pecou. Não pensa que a maneira de refrear a língua é ficar em silêncio. Mas a maneira de refrear a língua é levar todo o pensamento à consciência ou obediência de Cristo Jesus. A língua nossa, ela é complicada, irmãos. Seja tardio no falar, tardio no irar, pronto a ouvir. Só que nós somos pronto a falar, pronto a irar e tardio no ouvir. O Senhor nos deu 2 ouvidos e uma boca, só que ela fala mais do que ouve os 2 ouvidos. Então, a nossa língua, e não é só a minha, não pense que vocês estão fora, vocês estão na mesma situação. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que nós somos linguarudos. E como eles tinham certeza de que Paulo era um assassino, então era só uma questão de tempo. Ele ia inchar, ia cair e ele ia morrer. Afinal de contas, ele era um pecador. A cobra tinha picado a mão dele. Então ali é o seguinte, aquela víbora era tão venenosa que os nativos estavam esperando só isso. Ele vai inchar, vai cair e vai morrer. Afinal de contas, a cobra picou ele e ele estava em pecado. E como eles esperavam que isso nada aconteceu, aguardaram, e Paulo talvez estava conversando ali, comendo ali uma batata doce na fogueira, sei lá, batendo um papo com os irmãos ali, nada aconteceu. Mas esse cara não vai morrer não? Esse cara não vai morrer não? Eles passaram de assassino para Deus. Olha de novo o julgamento, rapidão. Sabe por quê, irmãos? Porque vê se isso não acontece hoje. Toda a má sorte é punição de pecado, não é isso que a gente ouve por aí? Você está em pecado, filho. Não está dando certo porque você está em pecado. Todos os que têm fé e obedecem às ordens de Deus sempre são afortunados. E até mesmo prósperos do ponto de vista econômico. Se você está passando por alguma dificuldade, Deus está te castigando. Não é isso que a gente ouve por aí? Ou então Deus te abandonou. Ou ainda você está em pecado. Quanta bobagem. A minha Bíblia diz assim, em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está passando por dificuldade, querido, saiba que o Senhor só está arrancando as arestas assim, para formar o caráter de Cristo em você. Só isso. Está te corrigindo. E se você está sendo corrigido, a minha Bíblia diz que Ele corrige a quem ama. Se não você está sendo corrigido, o reverendo Augusto Nicodemos diz assim, tem algumas pessoas que falam assim, eu acho que eu estou bem com Deus, que eu faço um monte de coisa e não acontece nada. Você que pensa, filho. Porque se você não está sendo corrigido, é porque você não é filho. Agora ele passa de um assassino para um Deus. Olha aí Atos 28:6, irmãos. Mas depois de muito esperar, os caras ficaram olhando para ele. Não vai cair não, filho. Vai inchar não? Vai morrer não? Depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Louco. O cara sai de assassino para Deus assim tão rápido, né? Eles esperavam a consequência do veneno daquela víbora. Esperavam que a deusa justiça fizesse a justiça para um injusto pecador. Eles queriam ver o resultado daquilo ali, rapidão. Porém, a deusa justiça não tinha autoridade sobre Paulo.
não tinha autoridade, porque Paulo ia para Roma, ele ia pregar o evangelho lá. E a decepção tomou conta dos bárbaros, de forma que eles transformaram aquele homem de um assassino e um deus. Só que isso não foi a primeira situação que Paulo passou, que Paulo chegou numa cidade chamada Listra. É ali nessa cidade, ele curou, e o Senhor, ele orou e o Senhor curou uma pessoa que estava um enfermo de nascença. Só que a hora que o povo viu aquilo ali, o povo foi para o meio da rua e queriam sacrificar a ele. Queriam sacrificar dizendo que Paulo era um deus. Mas logo em seguida, os judeus apedrejaram ele porque ele era um blasfemo. Agora você imagina a vida desse homem. Em Listra, ele passa de um deus para um blasfemo. Em Malta, ele sai de assassino para Deus. É muito rápido o julgamento. Era muito rápido o julgamento. Quando a multidão viu que ele curava, queriam sacrificar animais a ele. Irmãos, do versículo 7 até o versículo 10, até aqui, a gente não entende muito bem por que é que Deus mandou esse navio para Malta. Mas do 7 ao 10, a cortina se abre e nós começamos a entender. Vamos lá. Perto daquele lugar, perto da onde eles tinham estado ali na ilha, onde que eles atracaram, havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, dor de barriga, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo o que era necessário. O Senhor mandou Paulo ali para orar por este homem, orar e curar todas aquelas pessoas. Aí eu digo um negócio para vocês, será que não havia religião na ilha? Havia misticismo. Mas por que Paulo precisou ir lá? Porque não há salvação fora de Cristo Jesus. O Senhor tem os dele, aonde quer que esteja. Nem que para isso ele precisa levantar um tufão chamado Aquilão, para levar Paulo e mais 274 e 3 prisioneiros, porque estava Paulo, Aristarco e Lucas, junto com aqueles prisioneiros. Levar estes lá para pregar o evangelho. O Senhor faz, irmãos, além da minha e da sua compreensão. Nós estaríamos criticando, mas o Senhor sabia muito bem o que ele estava fazendo. Os propósitos do Senhor não são frustrados. Os planos do Senhor não são frustrados. A vontade do Senhor não é frustrada, né, pastor? Não é verdade? A vontade do Senhor não é frustrada. Não foi a tempestade que coincidentemente levou o navio para Malta, foi a mão providente de Deus. O fato de Paulo orar e curar Públio chamou a atenção de todos. Deus queria Paulo naquela ilha justamente para pregar o evangelho. E Paulo passou de um assassino a um Deus, e agora verdadeiramente nós entendemos o que ele era, um servo de Jesus Cristo. Aqui ele passou de assassino a Deus, lá ele passou de Deus a blasfemo. Na realidade ele era um servo de Jesus Cristo, nas mãos do Senhor, usado pelo Senhor, para fazer a vontade do Senhor, independente de onde quer que seja. E muitas vezes o Senhor faz isso conosco. Ele nos tira daqui, nos coloca para lá, ele tira uma coisa, põe outra coisa, mas a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Nós temos estudado isso. Quem está participando da Igreja nas Casas, acho que o meu grupo está um pouco atrasado, nós estamos estudando o capítulo 4, que é justamente sobre oração. Nós estamos levando tanta burdoada, porque a pergunta de quinta-feira é: a minha oração muda a vontade de Deus? De forma nenhuma,
porque senão a minha oração seria boa, perfeita e agradável. Mas a dele é boa, perfeita e agradável. A minha é justamente para que eu entenda que a dele é a melhor para mim. Então o Senhor, Ele faz isso conosco, Ele trabalha conosco. E muitas vezes nós não temos sensibilidade suficiente para ouvir a voz do Espírito Santo. Pois é, chegou o momento de partir. Depois de 3 meses na ilha, Paulo parte para Roma. E depois de parar em alguns lugares, ele chegar num lugar chamado Puteoli. Puteoli, irmãos, olha o mapa da Itália. O mapa da Itália é uma bota, não é? Bem na canela da bota ali fica Puteoli. E ali, eles chegaram nessa cidade dizendo, no dia seguinte, Atos 28, 13 e 14, no dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias, chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que rogaram que ficássemos com eles 7 dias. O Senhor permitiu ainda isso, que Paulo ficasse ali naquele lugar 7 dias. Tinha uma igreja ali naquela cidade, e Paulo ficou ali. Pois é, depois disso, eles partiram para Roma. Paulo chega em Roma não como ele queria. Paulo chega em Roma como um prisioneiro, amarrado. Mas como Deus é maravilhoso, ele não foi para a prisão. Ele foi para uma casa alugada. Atos 28, 16 nos dá detalhe de como foi isso. Paulo deveria ir para uma prisão, mas o Senhor providenciou um outro lugar para ele, porque o Senhor tinha outros planos para ele antes da sua morte. Em 28, 16, ele diz assim, uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o aguardava. Paulo alugou uma casa para morar, para continuar pregando o evangelho. Tinha um soldado que ficava diuturnamente com ele, revezando, mas ele tinha uma casa onde ele podia continuar pregando a palavra. E aqui eu quero ler algo para você, se você conseguir segurar suas lágrimas, aí fique à vontade. Tem um escritor chamado Verne de Boer, que ele faz um comentário sobre a chegada de Paulo em Roma, que ele diz assim, vou ler porque é grande, diz assim, quantas vezes Paulo dirigiu para Roma os seus anseios, suas orações, seus planos. Para os romanos, ele escreveu a sua carta mais robusta, que é a carta aos romanos. Agora ele chegou, mas Lucas não diz, Lucas é o escritor de Atos. Lucas não diz palavra alguma sobre os pensamentos e sentimentos que passaram pela alma de Paulo. Nós, porém, precisamos silenciar diante da frase sucinta de Lucas. Quantas pessoas entraram em Roma ao longo dos séculos da antiguidade? Generais, imperadores, comerciantes, poetas, filósofos. Ninguém terá dado grande atenção à entrada de um prisioneiro judeu com escolta militar. Não obstante, ali segue pelas ruas de Roma alguém que influenciará de forma mais profunda e duradoura o mundo do que todos os portadores de nomes famosos ovacionados pelo povo de Roma quando entraram na cidade. Quantos homens importantes fizeram a sua entrada em Roma, coroados e triunfantes, que realmente eram as pragas das suas gerações. Mas aqui um bom homem, faz sua entrada em Roma, acorrentado e vencido como um pobre cativo que era, realmente a maior bênção da sua geração. Este pensamento é suficiente para fazer qualquer um odiar este mundo para sempre. Em Roma estava entrando o maior pregador do evangelho, amarrado, acorrentado. Em Roma entraram generais, poetas, comerciantes ovacionados. Ali estava entrando o homem portador da palavra do Senhor, mas entrou acorrentado. Paulo estava preso em Roma, vigiado por soldado, mas a palavra do Senhor continuava solta. Ele estava cativo, mas a sua voz não estava presa. Ele continuava pregando e evangelizando a todos. Ele não era prisioneiro de César, mas ele era prisioneiro de Cristo Jesus.
E a primeira atitude de Paulo ao chegar em Roma foi justamente reunir os irmãos e explicar a situação. Aí nós vamos ver Atos 28, de 17 a 20, onde ele fala justamente isso que ele vai fazer. Ele diz assim: 3 dias depois que ele chegou lá, ele convocou os principais dos judeus e quando se reuniram, lhes disse: varões irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregues nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que eu vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Ele reuniu os irmãos e fez isso. Ele enfatiza que não havia nenhuma acusação contra ele. Não havia nada, nem da igreja em Jerusalém, nem da igreja em Roma. Ele afirma que estava preso por causa da esperança de Israel. Ele estava preso por causa da palavra que ele pregava. Ele estava preso por causa do evangelho que ele pregava. Ele estava preso por causa de Jesus Cristo. Esta era a razão que ele estava preso. Aqueles líderes, por si, eles não haviam recebido também nenhuma carta, nenhuma fofoca, nada contra Paulo. E ele diz isso em Atos 28, 21 a 22, para nós darmos sequência. Ele diz assim: então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas. Porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita que, por toda parte, é ela impugnada. Eles queriam ouvir o que Paulo pregava. Eles queriam saber por que a mensagem que Paulo estava pregando, ela era recusada, ela era impugnada, ela era detestada. Eles queriam ver isso. Apesar de não haver nenhuma acusação, eles queriam ouvir. E Paulo fez isso. Paulo falou: vamos agendar então uma reunião para nós conversarmos a respeito do assunto. Então, Paulo fez uma reunião e vieram todos. E aí, 28, 23, é o resultado desta reunião que ele fez com os irmãos. Então, olha a mensagem de Paulo, foi rapidinho assim, foi 1h30. Não, dá uma olhada. Então, desde a manhã até a tarde, a pregação de Paulo foi da manhã até a tarde. Lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Interessante isso, irmãos. O que Paulo tinha nas mãos para pregar o evangelho? Ele tinha o Pentateuco, ele tinha a lei, ele tinha os profetas, ele tinha o Velho Testamento. E ele passou da manhã até a tarde, mostrando para aqueles irmãos que aquele Jesus Cristo, que aquele Jesus que está no Velho Testamento, é o Jesus de Nazaré que morreu na cruz. Que aquele Jesus é o Senhor Jesus. Ele passou o dia inteiro falando sobre isso. Aí eu pergunto para vocês, todos creram? Todos gritaram: que maravilha! Era isso que nós precisávamos. Há quanto tempo que nós esperávamos alguém que viesse nos dizer isso? Que ótimo, Paulo, por que você demorou tanto tempo? Oh, que maravilha, agora sim. Não foi assim. Sabe por quê? Porque muitos não creram. Muitos não creram. Houve alguns que ficaram persuadidos, creram, pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. Irmãos, Paulo pregou o dia todo, mostrou pela lei e pelos profetas que Jesus Cristo era o Messias que havia de vir, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele é o Salvador que foi prometido pelos profetas, que ele é o Rei dos judeus, que ele é o Senhor e Salvador, que nele está a vida eterna e que ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Mas muitos não creram.
E hoje é diferente? Hoje é diferente. Você prega, você anuncia, você abre a Bíblia, você ora, você faz, você vai, e muitos não querem. Muitos não creem. Não é por falta de pregar, muitos não querem. Vem lá de Paulo, muitos não querem. Queridos, Lucas termina o livro de Atos, e muitos concordam que o livro de Atos não deveria ter um ponto final, mas deveriam ter reticência. Deveriam ter 3 pontinhos, porque o livro de Atos, ele continua. Atos 28, 30, 31 diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Paulo continuou por 2 anos pregando a palavra em Roma. Desde o dia em que o Senhor o chamou até o dia da morte dele, ele não cessou de anunciar o Evangelho. Ele não cessou de pregar Cristo Jesus. Irmãos, tem uma passagem que Paulo levou tanta pedrada que ele foi apedrejado a tal ponto que as pessoas disseram o seguinte, arrastaram ele para fora da cidade e falou assim: ele está morto. Aí foram embora, ele acordou, saiu correndo, não, voltou para a cidade e continuou pregando. Voltou para a cidade e continuou pregando. Quando nós olhamos ali a vida de Paulo, os açoites que ele tomou, os naufrágios, todos os problemas, era para qualquer um desistir, mas foi chamado pelo Senhor e continuou pregando o Evangelho. Desta prisão ali em Roma, Paulo escreve as epístolas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Mesmo preso, ele escreve todas essas cartas que você pode ler na Bíblia. E além disso, Paulo levou a igreja de Roma a pregar o Evangelho com mais ousadia. E além disso, ele pregou o Evangelho para toda a guarda pretoriana, todos os soldados que ficavam junto com ele, ele pregava o Evangelho. E além disso, não só os soldados, a toda a corte, a todos os líderes, todo mundo ouvia do Evangelho. Ou seja, o homem é uma máquina, ele não parava, não tinha tempo ruim para ele. Quem chegava perto dele, ele pregava o Evangelho. E ele diz isso na carta que ele escreve aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 12 a 14, ele diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, essa prisão, tem antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ele preso, algemado talvez, com um soldado do lado, pregava o Evangelho. E com isso, a igreja se fortalecia e pregava ainda mais. Por causa da prisão de Paulo, o Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê, ele não era repreendido, ele prosseguia. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: esse gigante de Deus tombou na terra como um Marte, mas foi recebido no céu como um príncipe. A Deus seja a glória por sua vida, ministério e exemplo. Os Atos dos Apóstolos terminaram há muito tempo, mas os atos dos seguidores de Cristo seguirão por muito tempo, até que ele volte. O mesmo Espírito que capacitava Paulo, que capacitou Paulo, Pedro, Tiago, João, Priscila, Áquila, tantos outros pregadores, capacita você e capacita a mim. Irmãos, nós estamos na época de Atos 29. A missão da igreja continua, que é pregar o Evangelho a toda a criatura. O mesmo Espírito, ele continua agindo entre nós.
Pois ainda que vivamos no tempo dos atos do Espírito, vivamos assim, por dizer, no Atos 29. E eu termino agora mesmo dizendo, a igreja ela é responsável por dar continuidade à pregação da palavra e anunciar Cristo a todas as nações, a todos os povos, todas as tribos, todas as línguas e locais aonde o evangelho ainda não foi pregado até que Jesus Cristo volte. Este é o trabalho da igreja, que hoje, visível aqui, mas há uma igreja invisível, que vai morar no céu um dia com o Senhor. Amém? Deus abençoe, que o Senhor nos capacite a pregar a palavra dele.